Olá, esse é o programa Municípios em Ação e no programa de hoje nós vamos ter a presença do Bispo Alexandre Gonçalves Laranja, aqui da região de Nova Iguaçu. O programa Municípios em Ação volta já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje nós temos a grata satisfação de estar recebendo aqui nos estúdios o Bispo Alexandre Gonçalves Laranja, aqui do município de Nova Iguaçu. Bispo, primeiramente quero agradecer sua participação aqui no programa. Obrigado pelo privilégio, é muito bom estar aqui com você, conhecendo esse trabalho, ampliando esse trabalho. Agradeço o convite, agradeço pelo privilégio, de estar aqui com você. Muito obrigado, tá? Vai ser uma satisfação compartilhar com os nossos amigos a visão do Reino de Deus e a amplitude do Reino de Deus. E como Jesus disse, assim na terra como no céu. Então, vamos ampliar esse trabalho em nome de Jesus. Obrigado. Bispo, nós estamos numa região, estamos num município, e na realidade Nova Iguaçu é um município que eu considero um município mãe, porque daqui saiu vários outros municípios, Seropédica, Queimada, Mesquita, Belfor Roxo, e é um município importante, pela grande quantidade. Nós estamos acompanhando de perto, sobre todo dia de manhã cedo, essa questão de bala achada, bala perdida, bala encomendada, e uma grande quantidade de crianças, de jovens, de mendigos, e de pessoas que estão realmente sem nenhuma orientação, abandonadas na sociedade. Você anda no calçadão de Nova Iguaçu, você anda pela Baixada, você vê a grande quantidade disso. Como é que faz, na sua opinião, para poder minimizar esse impacto, principalmente dessa questão da dependência química que virou uma doença na sociedade? Sei, Renato. Eu acredito que a igreja, a Igreja de Cristo, na sua amplitude, como eu disse, o reino de Deus ele é muito mais amplo do que nós imaginamos e, na verdade, temos até vivido. Eu acredito que a igreja tem um papel muito importante também. Não podemos só colocar a culpa na questão da segurança pública e nos seus gestores, Todos nós temos uma parcela. Eu acredito que a sociedade pode contribuir muito mais. E a sociedade inclui a Igreja de Cristo Jesus, Acho que nós estamos muito separados ainda dessa questão de viver uma sociedade mais ajustada. Acredito que a vontade de Cristo era que a igreja fosse um grande professor para essa questão. Nós precisamos ainda alcançar muita coisa. A igreja tem feito. Sabemos aí que um dos grandes reconciliadores dos drogados, das pessoas que estão nas ruas, é a igreja, Sabemos que a igreja faz já um papel muito importante, mas precisamos ampliar. E isso precisa de ajuda, isso precisa de alianças, Precisamos de verdade, de fato, viver em sociedade. A igreja precisa agregar esse valor de sociedade. Eu acho que um dos grandes contribuintes para a diminuição desses índices é a Igreja de Cristo. E espero que um dia a gente consiga alcançar. Por exemplo, há muito tempo havia um tabu, que se não discutia política, religião, futebol e mulheres, sempre se falava nessa questão todinha. Isso acabou até atrapalhando haver uma harmonia, uma integração entre os órgãos, porque queriam separar. Na realidade, a política também começou dentro da igreja, Porque os grandes homens da Bíblia sempre foram políticos, foram reis, foram as grandes lideranças. Por exemplo, o que o senhor acha que está faltando para poder haver uma harmonia entre os poderes? Porque é claro que a maioria das igrejas elas vivem de donativos, E o governo constituído ele tem uma fonte de renda automática que são os impostos. Como é que o senhor acha que poderia, por exemplo, o senhor com a sua visão mesmo de pessoa que sempre trabalha nessa questão de dar o apoio à população que está desguarnecida, que está abandonada,
Como é que seria a sua sugestão para poder haver essa integração? Bom, Renato, como você citou no início da sua pergunta, né? Infelizmente, a igreja, ela endemonizou, não sei nem se essa palavra está no vocabulário, mas endemonizou a política. E isso fez mal para a gente. Hoje, nós que somos pastores, presidentes de uma congregação, estamos pagando preço por isso. Porque nós afastamos muito a questão política. E como você citou, a maioria dos líderes da Bíblia eram políticos. Não se fazia política sem o aval de Deus. A maioria dos reis citados na Bíblia, eles consultavam a Deus. E consultavam a Deus como, Renato? Através dos sacerdotes, dos profetas. E nós hoje somos profetas, sacerdotes, representantes desse nome, dessa nomenclatura, e nos afastamos disso. O próprio rei Davi, ele pedia conselhos ao seu profeta, né? Samuel era o profeta que guiava o rei Davi. Nós vamos ver isso, a Bíblia inteira. E a igreja, essa palavra é feia, endemonizou, colocou o diabo, nosso inimigo, né? O inimigo das nossas almas, como nós confessamos e professamos, colocamos na mão deles, só porque a palavra diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno é o sistema corrompido. O mundo não é do maligno, o mundo é nosso. Uma palavra que eu ministrei no último domingo da nossa igreja falava sobre Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus criou o homem, colocou na terra e disse: dominai sobre tudo, sobre os peixes, sobre os répteis, sobre a terra, dominai. Nós é que temos que dominar, não o inimigo dominar a gente. Então nós nascemos para dominar sobre a carne, sobre o mundo e sobre o diabo. E nós invertemos esse papel, não sabemos mais dominar. A religiosidade está impressa dentro da gente e a gente entrega para Satanás. Eu acredito que o erro foi esse, Renato. O que nós precisamos fazer? Sentar, conversar, dialogar, saber as partes, conhecer a política. Porque muitos de nós não conhecemos a política, né? Eu até falei para uma pessoa essa semana, antigamente, né? Eu não sei se eu estou ficando velho, mas a gente fala essa palavra quando está ficando velho. Antigamente, nas escolas... Você está com quantos anos? Eu estou com 43 anos. 43 sou anos, menino. Já é bispo, é um novo garoto. Então, antigamente a gente tinha aula de moral e cívica. Isso era importante. A educação tinha na grade, né? Moral e cívica. A gente aprendia pelo menos um pouquinho do que é sociedade, do que é viver em sociedade, e aprender também o nosso papel político. Um pouquinho, não era muito, mas ajudava bastante. Hoje nós nem isso temos nas escolas. E que sai dentro das igrejas. Até, né? Para cantar o hino, eu vou em várias solenidades, as pessoas às vezes não sabem nem cantar o hino nacional. É verdade. Nem cantar o hino do município onde ele mora. E não vou nem falar do estado, porque seria até um grande prêmio. A questão, por exemplo, eu fui criado, cobrir, né? E automaticamente, embora que foi um período de transição, mas havia o respeito, né? Por exemplo, o povo japonês, o povo europeu, o povo americano, ele usa a bandeira e aquilo para ele... Até na casa dele, na fachada da casa, ele mostra o espírito dele patriótico. O brasileiro ainda tem que estar voltando. Se afastou disso, né? Eu acredito que o resgate é esse. E a igreja tem esse papel. A igreja precisa ter esse papel. Nós que somos líderes cristãos, que somos aqueles que estão guiando o povo, né? São os profetas, a gente toma essa nomenclatura para a gente, embora a igreja de Cristo obedece à palavra do Senhor. A palavra diz que Jesus era o sumo sacerdote. A partir do momento da graça, do período da graça, Jesus é o sumo sacerdote, mas nós que somos os líderes carregamos essa nomenclatura e precisamos respeitar e voltar à essência disso. A gente deixou isso, abandonamos isso e infelizmente nos afastamos da parte boa, né? Quando os bons se afastam, a gente abre brecha para os maus se aproximar. Isso é como uma casa vazia, abandonada, né? Que a palavra também fala sobre isso. O Espírito vem, limpa, mas se a casa estiver abandonada, os 7 demônios vão retornar. Sai um e volta 7. A palavra fala sobre isso.
voltam mais 7 demônios junto com aquele para tomar conta da casa que está limpa, adornada, preparada para que o Espírito Santo venha. Se o Espírito Santo não vier, quem vem? A parte do mal. A mesma coisa é a política. Os bons se afastaram, os ruins estão se achegando. Esse é o programa Municípios em Ação e hoje entrevistando o Bispo Alexandre Gonçalves Laranja, aqui do município de Nova Iguaçu. Nós vamos para um rápido intervalo e depois nós vamos saber a posição dele da questão de abandono familiar, né? Uma situação hoje que está aflorando a cada dia, principalmente na população da região metropolitana. Voltamos já já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a participação especial do Bispo Alexandre Gonçalves Laranja, ele é do município de Nova Iguaçu. Se você quiser acompanhar toda a nossa programação, saber as entrevistas, é só ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. Os horários que a programação... Renato, poxa, eu perdi o horário. A programação passa às 7h30 da manhã, às 13 horas, às 8h30 da noite, às 20h30 e às 22 horas. Então você vai poder acompanhar toda essa nossa programação. Eu queria também aproveitar, Bispo, sempre... Pessoal, manda um alô para mim, né? Eu estou aqui. Quero mandar um abraço lá para a pastora Dilza, sua amiga lá de Duque de Caxias, a dona Célia lá de Nova Iguaçu, a bispa Rosemary lá de Nova Iguaçu, o professor Rubens Menezes lá de Copacabana, o apóstolo Paulo Antônio, seu amigo lá de Mesquita, está ligadinho no programa, o Barradas, o Rony, né? Então, eu quero agradecer pela sua audiência. Bispo Alexandre, nós estávamos falando antes de entrar no intervalo, a questão da degradação da família, né? Porque o mundo está chegando em Marte, já conseguiu ultrapassar a Lua, todo mundo hoje se fala pela internet, né? YouTube, WhatsApp, mas os problemas primários, que é o problema do abandono da família, está cada vez maior. Você passa pela Avenida Brasil, uma quantidade enorme da Cracolândia morando ali, disputando com o carro, muita gente altamente se suicidando, né? Porque quando ele está... Você vê em Nova Iguaçu, você vê em Mesquita, vê em Belfor Roxo, as famílias automaticamente sendo despedaçadas. Como é que faz para resolver essa situação? Verdade, Renato. Você tocou num assunto que eu acho que é a base, né? A Bíblia fala sobre a família e nós, como cristãos, defendemos isso. Até existe também um preconceito quanto a isso, mas a sociedade hoje está se perdendo por causa dessa essência que é a família, a degradação da família. Acredito que a solução para isso, a Bíblia fala, né, que é a restauração do amor dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso vai acontecer, biblicamente dizendo, como eu creio na palavra de Deus, isso vai acontecer. Eu acredito que a solução é o amor, né? Embora as pessoas estão se esfriando, você citou a questão de um pouco de afastamento, as pessoas estão conversando pelo WhatsApp, as famílias estão conversando pelo WhatsApp. Você vai num restaurante às vezes e você está na mesma mesa, cada um com o celular e a comida está ali posta. Verdade. E não tem dentro de casa isso acontece. Você não pergunta mais como é que seu filho está, você não pergunta mais como é que foi o dia do seu filho, o que ele fez na escola. Mesmo que você precisa não ter a intenção de dar uma bronca nele porque aconteceu algo na escola, você precisa se achegar. Então, eu acho que esse afastamento dos pais, esse afastamento, às vezes a autoridade também atrapalha, porque a gente confunde, o ser humano confunde autoridade com autoritarismo. É verdade. São duas coisas diferentes. Só acho, por exemplo, que deveria ter planejamento familiar, por exemplo. Eu desconheço essa parte da questão da religião, mas não deveria ter uma integração, por exemplo, escola, casa, igreja, com planejamento familiar, porque, por exemplo, é comum você ver hoje uma garota
uma criança, um adolescente de 11 anos já está grávida, já tem filho. Às vezes a pessoa com 15 anos tem 3, 4 filhos. E isso se dá, Renato, pelo afastamento da família. Não estamos falando aqui uma visão religiosa, né, de religiosidade, não estamos falando disso. A Bíblia fala crescer e multiplicar, mas isso é um contexto de um mundo há 4.000 anos atrás, pelo menos, né? 2.000 anos de Cristo para cá e 2.000 anos do Antigo Testamento. Precisava povoar, né? Precisava encher a terra. Tomar conta do gado, Correto. A questão da visão judaica, né? A primogenitura e etc. Isso, a bênção do judeu era a multiplicação. Mas vamos cair numa realidade brasileira, né? Mas só acho, por exemplo, que tem tabu ainda de discutir o planejamento e Existe. controle de natalidade. Eu não digo você fazer a questão do contraceptivo, mas eu digo, olha só, se você tiver uma relação e vai nascer, você vai ter que comprar fralda, vai ter que comprar remédio, você vai deixar de usar roupa, não vai poder ir para baile. Eu acho que essa questão entra no que eu falei ainda há pouco, na questão de dominar, né? Nós não ensinamos os nossos filhos a dominar todas as coisas na vida dele, aonde eles se perdem. Então nós precisamos entender, né? Tudo que a gente faz tem uma consequência. A lei da palavra de Deus diz que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Lei da semeadura. Mas em outras religiões existem outras nomenclaturas para isso. Mas isso é certo. Tudo que você planta, você colhe. Eu acredito que não temos a fórmula correta ainda de ensinar os nossos filhos. E aí isso vai chegar nesse ponto que nós estamos falando aqui, onde se perdeu o controle das coisas. Voltando a falar da questão mesmo até familiar, eu participei de uma palestra e que eu até estava conversando nos bastidores, que eu fiquei muito impressionado com os números. Foi feito até por uma pessoa do Ministério da Saúde, em que o grande vetor de causador de doenças, entre elas, o que se destaca mais é o piolho. Embora a pessoa, por exemplo, pega piolho, até dentro do ônibus, dentro do metrô, ainda mais agora, todo mundo anda igual sardinha, e aquele piolho, ele vai na sua cabeça, vai na minha, vai nos outros, eu digo assim, estou falando genericamente, e ele contamina, que ele pega o sangue e troca e causa uma série de doenças. E o representante do Ministério da Saúde, ele falou uma coisa interessante, ele falou que graças às instituições religiosas, que através da orientação, somente da higiene, ele consegue diminuir o impacto dessas doenças. Senão os hospitais, se hoje é problemático, ia aumentar 100 vezes. Verdade. E aí eu pergunto, embora que exista um preconceito tremendo, que eu acho que é a maior besteira que ocorre no planeta, na humanidade, é a questão do preconceito. Não deveria ter assim um maior amparo dos órgãos públicos com as instituições religiosas para poder dar esse atendimento, já que o governo reconhece que não está dando conta do recado? Bom, Renato, uma conversa informal eu já estava lhe dizendo um pouco sobre isso, né? A igreja tem um papel importante, mas como eu disse na outra fala, a gente ainda tem um déficit muito grande ainda, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande, porque a igreja depende dos irmãos, né? Nós pastores ajuntamos e os irmãos doam, os irmãos contribuem. É o dízimo, né? E a gente sabe da realidade. A gente sabe da realidade das pessoas. Está todo mundo passando por uma dificuldade. Não é só o empresário que está passando dificuldade. O pequeno também está, o assalariado também está. Não está desempregado, como é que ele vai ajudar? E a igreja só trabalha com essa mão de obra. Aí entra a questão social e política, onde a gente precisa alinhar. Porque, como você disse, a igreja faz esse papel. Nós trazemos disciplina, muitas das vezes. Embora eu digo muito lá na igreja que educação vem de casa. Mas a igreja, ela orienta com disciplina. Disciplina religiosa, onde a pessoa vai aprendendo, asseio, como você acabou de citar aqui agora, a se tratar, a se cuidar. Aquela visão religiosa antiga de que o crente não se depilava, o crente não... Hoje, graças a Deus, nós já temos mudado. Então, ensinando as pessoas que não é bem isso, nós precisamos. A igreja contribui,
Mas, como você disse, a gente ainda está muito aquém, a gente precisa ainda agregar muita coisa. E precisamos da ajuda do empresário, precisamos da ajuda do político, nós precisamos. Até quero fazer um apelo aqui, se você é empresário, se você está nesse ramo que pode ajudar, que pode contribuir à igreja, afastar um pouco dessa visão de que igreja, essas partes, né, que as pessoas condenam, nós fazemos o bem também com a sua finança, com a sua ajuda financeira. Precisamos agregar isso. Né? Porque quem acende a luz tem que pagar a luz. É verdade. Não existe nada de graça, né? Essa questão, por exemplo, de briga de religiosidade, todo dia a gente acompanha isso na televisão, a intolerância, aí acaba fazendo a pessoa ficar meio obscuro, né, do pensamento. Esse é o programa Municípios em Ação e hoje entrevistando o Bispo Alexandre Gonçalves Laranja. Nós vamos para um rápido intervalo e depois nós vamos saber sobre a questão importante, né, que é a questão da atuação hoje do dia a dia. Voltamos já já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje entrevistando o Bispo Alexandre Gonçalves Laranja, de Nova Iguaçu, que está fazendo um posicionamento, né, sobre o papel da instituição religiosa no dia a dia da nossa sociedade. Eu quero até aproveitar e estar conversando, quando as pessoas frequentam as instituições, eu não digo não só a religiosa, mas eu acho que todas as religiões que existem, acho que a primeira coisa que acontece é mudança de comportamento, né, bicho? Verdade, verdade. Seguindo, né, o exemplo de Jesus Cristo, né, quando ele disse para Nicodemos, ele perguntou, já um senhor de idade, perguntando para Jesus como que ele poderia fazer para segui-lo, né? E Jesus disse para ele, é necessário nascer de novo, né? Se choca com essa visão, porque como que um senhor de idade vai nascer de novo? Ele até ali debatendo com Jesus, ele fala para Jesus, como é que eu, nessa idade, vou voltar para o ventre da mamãe, para a madre da mamãe? Não existe possibilidade. Então Jesus disse para ele, só pelo Espírito, é somente pelo Espírito. Paulo agrega isso dizendo que nós não podemos, né, ter a nossa mente nas coisas que hoje o mundo está falando para a gente, o mundo na questão, né, daquilo que rege, da mente antiga, da mente velha, o homem com a mente entenebrecida nas trevas. A Jesus luz usava muito ele usava figura de linguagem, né? Para tipo Paulo Freire, para a pessoa tentar entender, né? Isso, uma filosofia, uma parábolas, né? Uma parábola, para que as pessoas caíssem na real de verdade, né? Que a questão é a mente. Renato, é a mente que comanda o ser humano. Se Deus tiver acesso à sua mente, você vai mudar o teu estilo de vida. A igreja, ela traz essa visão para a pessoa de tirar esses pensamentos, mágoas, frustrações. Nós somos vencedores, né? Se a gente pensar, são 100 milhões de espermatozoides na hora de uma fecundação e um fecunda. Você é vencedor. Então, se a gente retirar essa mentalidade, se a gente parar de olhar para as coisas ruins, se a gente começar a olhar para as coisas que realmente fazem a gente avançar, a igreja tem esse poder, não por mágica, não é mágica, Renato. Isso aqui é uma questão de mentalidade. Quanto mais você ouve a palavra, mais você muda. Agora, uma coisa e é uma coisa verdadeira. A pessoa quando nasce, a criança quando nasce, ela não nasce violenta, né? Ela não nasce marginal, ela não nasce terrorista, né? É a sociedade que transforma ela, não é isso? E é que inclui dentro dela essas informações, né? Hoje a gente está dentro da tecnologia, a gente aprende isso mais fácil, né? Antigamente era um pouquinho mais difícil de aprender isso. Qualquer pendrive que você espeta em algum lugar, se tiver com vírus, o que acontece? Todo aquele vírus passa. Nós estamos falando aqui de questão de informação. Você, por exemplo, Bispo, quem está nos assistindo aí, tem várias pessoas, milhões de pessoas que têm problema de dependente químico na família, ou ele, alcoólatra, violência sexual, o cara enveredou pela criminalidade por revolta, algum trauma. Por exemplo, na sua concepção, por exemplo, o ser humano tem condição de sempre refazer e poder melhorar a vida dela? Tem como formatar, né? Tem como formatar, como a gente está falando aqui na visão de tecnologia, porque hoje todo mundo fala
essa linguagem, então existe como formatar. Antigamente as pessoas falavam lavagem cerebral, não é lavagem cerebral, é uma questão da pessoa entender o potencial dela. Nós podemos recuperar essas pessoas. Eu convido você, não só a nossa igreja, né, a Comac, a Comunidade Apostólica Cânon, como outras igrejas, Assembleia de Deus, Igreja Universal, todas têm essa visão para que possa recuperar. Todo mundo tem recuperação, o alcoólatra, o dependente químico, todos têm recuperação. Você precisa procurar uma igreja. Se você quiser e puder, nossa igreja está lá à sua disposição, né? Estrada da Guarita, 816, Nova Iguaçu, bairro Carmari, perto ali da fábrica do Ortobon. Você é nosso convidado, a gente vai encaminhar para você para algum projeto social. Quem está nos assistindo quer uma palestra, uma orientação, convidá-lo até para poder passar essas informações. Tem algum telefone de contato? Tem sim. Para poder passar para o nosso telespectador. Você pode ligar para 96-466-9145, é o meu telefone pessoal, ou 3102-5942, é o nosso telefone da nossa igreja. Você pode também procurar o nosso site www.igrejacomac.com.br, entrar em contato com a gente, vai ser um prazer. Nas redes sociais também, Igreja Comac, você vai encontrar, ou Bispo Laranja, que é o meu Facebook, né, oficial. Você pode procurar essas informações também, vai ser bem atendido, tá? Isso é importante colocar, né? E você também faz palestra, não é isso? Também, se precisar, né? Se precisar da nossa força, da nossa palavra, pode contar comigo, pode me chamar que a gente vai estar disponível, ok? Tá ok. Esse é o programa Municípios em Ação e hoje entrevistando o Bispo Alexandre Gonçalves Laranja. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação. Se você quiser acompanhar toda a nossa programação, acompanhar as entrevistas, saber aqui do Bispo Alexandre Gonçalves, é só ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. São 4 horários, 7h30 da manhã, às 13 horas, às 20h30, 8h30 da noite e às 10 horas. Então você vai estar acompanhando de pertinho toda a nossa programação. E também pelo blog, né? Programa tudo junto, sem ser cedilha, programa Municípios em Ação.blogspot.com.br. O Bispo, sempre para quebrar o gelo, né? Para podendo ficar, nós fazemos uma pergunta aqui para saber o time de futebol. Qual é o seu time de futebol? Até essa imperfeição, né? Eu sou vascaíno, né? Eu fico brincando aqui, porque tem sempre um amigo nosso, Jorge Mourão, sempre traz os botafoguenses. E o Algaci, um amigo nosso secretário, sempre traz vascaíno, né? Aí quando vem um flamenguista, eles ficam... Essa questão, por exemplo, nós estamos vivendo agora a Copa do Mundo e é muito interessante. Eu gosto de futebol, eu gosto de esporte e estou torcendo para a seleção brasileira ser o ex. É claro que cada um tem um ponto de vista. Verdade. Tem gente que torce para que a seleção brasileira perca, quebre logo as pernas para poder voltar para casa para focar a questão das eleições. Só que o povo, ele tem que ter uma válvula de escape, né? Certeza, tem que ter um bálsamo, né? Com certeza, eu acredito nisso também. Acredito que, como patriotas, né, nós precisamos ter essa alegria. Acredito nisso. O futebol tem esse efeito nas pessoas, né? Principalmente nós brasileiros, né? Embora eu não sou muito assíduo na questão do futebol, sou vascaíno para não dizer que não tem time, mas a seleção brasileira mexe com a gente, né? Exato. A seleção brasileira tem esse poder de mexer com a gente, então acredito que isso é bom, um pouco de alegria. E mexe, né, com a autoestima, né? Com certeza. A questão, por exemplo, da política é só o pessoal prestar atenção na questão da praga da boca de urna, né? É verdade. Eu acho que boca de urna é coisa do demônio, né? Não ajuda, né? Porque isso daí, a pessoa que está comprando o teu voto, você que se deixa vender, achando que vai resolver o teu problema ali naquele momento, ele talvez ele compre um churrasco, paga a cerveja, o bujão de gás, a cachaça dele, ou até paga uma conta. O candidato não tem compromisso, né? E os outros 364 dias? Vai viver como, né? Vai viver sem água, vai viver sem hospital, sem escola. Então, agora, devagarzinho, o brasileiro está aprendendo. Com certeza. Eu acho que essa visão dessa política antiga, arcaica, ela precisa ser renovada, né?
Por isso o jovem, né, e a igreja principalmente precisa trazer essa conscientização. Nós precisamos também aprender a falar de política no altar. É lógico que não estamos falando de politicagem, nós estamos falando de política. Tem que separar partido político de política. Política é tudo na vida. Tudo até a religião é política. Agora, partido político é uma coisa diferente. São os 33 partidos que existem no Brasil. Acho que a gente precisa se posicionar para tirar um pouquinho essa política de pão e circo. Isso. Né? Pão, circo e assistencialismo. Assistencialismo é bom, não é ruim. Não vamos endemonizar também. É verdade. O assistencialismo tem que acontecer. A igreja faz esse papel. Eu acredito que se o político enxergasse isso, uma vez eu falei para um político isso, se você enxergasse que a igreja é a parte do assistencialismo, investisse nisso, se os políticos trouxessem essa visão para eles e investissem na igreja, não só colocar a igreja, mas todas as religiões, né, nessa visão, a igreja e todos os católicos, até os umbandistas, os espíritas, todos, os judeus, todos alcançando esse nível de assistencialismo, todos têm essa parte. Para poder tirar um pouquinho isso, a pessoa vai lá, vende R$100 na boca de urna e depois, são 4 anos que ela paga o preço. Essa semana agora, semana passada, nós fizemos um programa aqui, até com o engenheiro Jorge Mourão. A Itália, o primeiro-ministro que assumiu, a Itália estava passando um momento difícil. E eles adotaram uma renda mínima de 400 euros. 400 euros corresponde a R$1.600. Então, todo cidadão italiano que nasceu vai receber esses 400 euros. Com esse dinheiro, ele compra a comida, ele paga a conta de luz, ele compra o gás, ele tem a vida, independente do salário que ele vai ganhar ou não, se está desempregado ou não. Então, ele move a economia e outra coisa, liberta. Né? Verdade. Ele não fica dependendo dos outros, porque está dando uma cesta a ele, e vai votar nele porque está dando uma cesta básica. Ele vai ter uma liberdade, vai poder escolher o posto de saúde que ele quer ser atendido. Verdade. E o que ele ganhar, ele vai poder comprar uma casa, comprar um carro, botar o filho para estudar numa boa escola. Verdade. Até aproveitar aqui o espaço aqui para parabenizar você, Renato, pelo trabalho que você está lutando para fazer aqui no seu espaço, porque isso é muito importante. Não está faltando emprego, está faltando capacitação. Isso aí. E esse seu trabalho aqui é muito importante. Quero frisar isso, né, por mérito seu. A gente precisa reconhecer os méritos, assim como a igreja tem esse papel. Então, acredito que a pessoa tem que se sentir, né, tem que se sentir preparada, tem que se sentir capacitada. E a gente precisa fazer isso. A questão do assistencialismo, a gente chega por aquele tempo, por aquele vácuo. Mas não podemos deixar a pessoa viver a vida dela no vácuo. Nós precisamos preencher isso. Se acomodar, né? Se acomodar, preenchemos, né? Como na igreja, a cesta básica que a gente oferece para uma família carente não pode ser para sempre. Exatamente. Nós temos que ensiná-la que em Cristo ela vai alcançar a prosperidade. Aprender a pescar, né? Com certeza. Jesus ensinou isso, né? Não vamos trazer o peixe, vamos levar lá no meio do mar, vamos colocar, é aqui que joga a rede aqui. A igreja tem esse papel, acredito que você também, todos nós, né, temos esse papel, inclusive os políticos. Precisa alcançar essa visão. Não sei se eu posso falar sobre isso, eu quero... nós uma vez demos uma ideia para um político, eu e nosso apóstolo Paulo Antônio, né, que é o meu pastor, quero até mandar um abraço para ele, homem de Deus. Falamos uma vez para um político, a igreja fica a maioria do tempo com seu espaço ocioso, igrejas que pagam aluguéis, por exemplo, sei lá, R$1.500, R$1.000. E, por exemplo, os meus cultos lá são às quarta-feiras e aos domingos. Às 7h30 da noite, a quarta-feira, o domingo, 7 horas da noite. A semana toda, nós estamos ociosos, nosso espaço ocioso. Podia aproveitar a atividade. Se um político enxerga isso como uma oportunidade da questão do social, não uma oportunidade para si próprio, mas do social, se ele coloca um trabalho ali, se ele ajuda, né, não precisa. Uma vez eu falei para um amigo meu, um político, eu disse para ele, nem tudo é dinheiro. A influência, ela traz mais benefício do que o dinheiro. Então, se as prefeituras, sei lá, se os governos... O governo federal mesmo, né? Agregasse, o governo federal agregasse isso, repassasse. Oficializasse. Não fazer a coisa escondida, não pagar, lógico que a gente não vai pedir o governo pagar o aluguel da igreja, mas
As tias da salinha, imagina isso, Renato, as tias que ficam na salinha por amor, elas ficam na salinha por amor na hora do culto. Imagina se você traz, né, para um projeto desse, faz ali, ajuda a tia da salinha que está desempregada com valor, não precisa ser tudo, como você falou, da Europa, né, um pouco, e aquela tia ali, ela vai dar uma aula, ela vai ensinar, ela vai dar uma instrução para aquela criança que não está indo bem na escola, ampliar, imagina, aonde a gente pode chegar. E aí salva a humanidade. É verdade. Bispo, eu queria agradecer, né, sua participação no programa. Eu queria colocar à disposição, toda vez que você fizer uma programação, as palestras, mandar para a gente poder divulgar, que acho que o trabalho que você está fazendo é inovador. Eu fico feliz porque você é novo, né? E eu só não gostei que é vascaíno, mas, Jesus. Mas o restante foi importante. Eu vou orar por você, para você. Eu estou brincando aqui. Mas eu quero agradecer a sua participação, quero colocar o programa à sua disposição. Obrigado. E eu quero suas considerações finais. Amém. Eu quero aqui mandar um abraço para a nossa igreja, Comac, né? Comunidade Apostólica Cano, todos os filhos de Deus, você que está assistindo a gente, Deus abençoe sua vida, que Deus possa abençoar toda a sua história em nome de Jesus, que mude sua realidade, você que está aí passando por uma situação difícil. Eu sei que Jesus Cristo pode mudar a sua realidade, quero convidar você também a estar lá nos nossos cultos, quarta-feira, 19h30, te convido também, Renato, está lá com a gente, e aos domingos às 19 horas. Qual o endereço lá? É Estrada da Guarita, número 816, no bairro Carmari, ali na Posse, perto da fábrica da Ortobon, já fazendo aqui o merchandising aqui para Ortobon, né? Lá pertinho da fábrica da Ortobon. Se ele quiser, ele pode até trazer propaganda para a gente também. Em frente ao Campo da Granja, o pessoal chama lá Campo da Granja. Esteja lá com a gente, eu sei que Jesus Cristo tem uma palavra para mudar a sua vida, e Ele pode mudar a sua vida. Agradecer aqui o Renato, muito obrigado, tá, Renato, pela oportunidade, vocês estarem abrindo aqui essa grande janela para que a igreja venha a ser vista de uma forma diferente. Isso é muito importante, Renato. Deus vai te recompensar. Agradecer aqui o meu amigo Marcos, né? Meu amigo Jorge, o operador dessa câmera aí. Obrigado, tá? Deus abençoe sua vida. E todos aqueles que quiserem podem contar com a gente. Deus abençoe sua vida. Shalom. Deus abençoe. Tá ok. Nós chegamos ao final do programa Municípios em Ação. Agradecer aí pela sua audiência. Tenham todos aí um bom entrada de semana. Um abraço, até lá. Tchau.